A cirurgia de prótese basicamente é uma cirurgia em que você faz o aumento da mama colocando um implante, né, que é a prótese de mama propriamente dita. Os implantes que a gente usa, no Brasil principalmente, são implantes que são de silicone, tanto a parte interna quanto o revestimento dele, para que você possa fazer o aumento efetivamente das mamas. Então, habitualmente a paciente termina o seu desenvolvimento mamário por volta dos 16, 18 anos de idade. Então, a partir dessa idade que a cirurgia acaba sendo possível. Aí não tem muito idade, o que muda às vezes acaba sendo um pouco a indicação. Às vezes a paciente colocar só a prótese de mama ou ter que colocar a prótese de mama associada a uma cirurgia de levantamento da mama. Isso que acaba mudando um pouquinho. A gente também evita essa cirurgia nas épocas pós-gestação, pós ter tido nenê, que daí por causa da amamentação a gente tem que ter pelo menos uns 6 meses de intervalo com relação nessa época. Não é uma cirurgia dolorosa. A gente costuma dizer que isso se opera 100 pacientes, faz a mesma cirurgia em 100 pacientes. Nessa da prótese de mama em si, você vai ter 80 que vão estar naquela média bem mediana. São 10 que às vezes vão sofrer um pouco mais, tem 10 que vai dizer que não sentiu nada. Eu acho que o que a gente tem em termos de medicação via oral hoje, de analgesia via oral hoje, eu acho que a grande maioria das pacientes passam muito bem. Elas têm uma sensação mais, às vezes, de pressão no peito, por causa do peso da prótese, por causa da pressão que a pele faz sobre a prótese, mas dá para passar bem tranquilo. Fazendo uma boa analgesia, tendo um bom controle pós-operatório, a cirurgia vai bem. Não exatamente ao contrário. A gente sabe hoje, tem os estudos australianos, assim, são os que mais medem isso de certa forma. E chegou-se à conclusão, na realidade, que as pacientes que têm prótese de mama fazem o diagnóstico de câncer mais cedo. Por que isso acontece? Não que a prótese cause o câncer, porque essas pacientes fazem mais exames. Essas pacientes fazem mais mamografia, fazem mais ecografia e o diagnóstico acaba ficando mais precoce nesses casos. Mas câncer de mama, efetivamente, a prótese não causa. Não, na realidade, o que a gente tem que pensar um pouco mais é na questão de amamentação, tá? Existem algumas técnicas em si. A prótese de mama, só a colocação do implante, 98% das vezes não vai alterar a questão da amamentação. A gente tem que evitar algumas coisas, principalmente o acesso pela areola, que daí você pode lesar os ductos lactíferos, você pode alterar a sensibilidade do mamilo, e daí você tem que utilizar outros acessos para colocar o implante. Então, com esses cuidados de uma maneira geral, a lactação, a amamentação da criança vai estar completamente ok, não tem nenhum problema. A cicatriz, existem vários acessos que você pode fazer para colocar esse implante. Ela pode ser feita pelo mamilo, né, que é o acesso em volta do mamilo, através do mamilo, né, que é o transmamilar. Ela pode ser feita pela axila também, que daí acaba não deixando nenhuma cicatriz na mama propriamente dita. Isso às vezes é importante para pacientes que têm às vezes uma exposição maior, modelos, essas coisas tem que tomar um certo cuidado. E a via mais comum acaba sendo a via pelo sulco mamário. Tá? As cicatrizes habitualmente têm em torno de 5 centímetros, 4,5 centímetros. São cicatrizes pequenas e a qualidade, aí é que entra a questão principal. A qualidade da cicatrização da mama é muito boa. Então, apesar dela estar lá, ela fica muito pouco aparente. Especialmente no sulco, no mamilo, até na própria axila. Então, você acaba tendo cicatrizes que são praticamente imperceptíveis. O pós é relativamente simples. Os cuidados que você acaba tendo mais, acaba sendo com o movimento dos braços em si. Então, não levantar os braços, o uso do sutiã cirúrgico. Esse sutiã vai deixar com que a prótese, com que a mama fique mais quietinha, mais parada, de certa forma, e o movimento com os braços que acaba sendo o grande problema do pós-operatório em si.
Então, a gente até indica para que as pacientes utilizem roupas de botão, roupas de zíper, que são fáceis de colocar e tirar, isso facilita bastante a vida em termos de pós-operatório. E aí, às vezes, acaba dependendo um pouquinho também do que o paciente faz, né, em termos de profissão. Então, você, às vezes, tem uma paciente que seja uma contadora, uma advogada, que às vezes faz um trabalho mais de escritório, que talvez não precise dirigir ali durante 5, 10 dias, possa fazer um home office, por exemplo. Essa paciente no segundo, terceiro dia de pós-operatório está trabalhando, né? Mas diferente, às vezes, uma paciente, você pega uma personal trainer, por exemplo, que daí vai ficar mais tempo em pé, uma professora que vai ficar mais tempo em pé, daí às vezes acaba precisando um pouquinho mais de afastamento, especialmente os primeiros 15 dias, para depois voltar praticamente à vida normal. As pacientes que procuram a questão da prótese de mama quase sempre são pacientes mais magras. São pacientes que às vezes, durante uma vida inteira, a mama não desenvolveu. E como a mama está muito relacionada a uma questão de feminilidade, uma questão de um certo empoderamento da paciente em si, eu acho que esse acaba sendo o principal motivo. Acontece em algumas situações também das pacientes pós-amamentação, porque a mama sofre uma certa atrofia após a amamentação, e daí aquele volume que a paciente tinha antes de amamentar se perde. E daí ela acaba colocando a prótese de mama exatamente para repor esse volume novamente. Mas a grande maioria que a gente percebe, essa referência de feminilidade, essa referência de ter, né, desse empoderamento que o tamanho da mama parece que gera na paciente, a nossa cultura, eu acho que no Brasil mesmo, existe a mama acaba sendo deixa a paciente muito bonita, o aumento dessa mama. Então eu acho que isso, como uma visão geral, uma visão de beleza, isso acaba deixando a paciente muito contente, muito feliz com o resultado. É interessante porque existe sempre o receio da cirurgia, né? Quando a paciente entra, ela fica sempre naquele receio de que tudo dê certo, ela está preocupada, ela está às vezes estressada com o procedimento, apesar de ser um procedimento simples em si. E é engraçado quando você vê a paciente daí 7 dias, 5 dias depois, quando a gente faz o pós-operatório, o sorriso no rosto, as roupas já estão diferentes, a paciente já ganha um certo, enfim, o olhar é diferente. O olhar é diferente. Eu me olhar no espelho agora está muito melhor. Eu consigo me ver muito melhor, eu consigo me sentir muito mais mulher, eu estou muito mais realizada com isso.